Meu amigo jornalista Cláudio Teran. Ele chega trazendo a sua análise do Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Nos últimos tempos, nos últimos dias, tivemos pesquisas sobre a situação política aqui no estado do Ceará. Existem neste momento, ou existe nesse momento, um verdadeiro mar de indefinições em relação à política. Para nós, cidadãos, aquele que é pagador de imposto, aquele que tem conta para pagar no final do mês e que vive com o orçamento apertado, o tempo da política está longe ainda. Mas para a classe política, não se fala nos bastidores de outra coisa, embora definição de nada exista. Em nível nacional, por exemplo, Lula deve ser o candidato à reeleição, pelo lado situacionista. A oposição não sabe o que fazer, porque a direita gostaria muito que Tarcísio de Freitas fosse o seu candidato. Mas isso depende do aval da família Bolsonaro, que é de extrema direita. E o jogo da direita com a extrema direita vem fazendo água, porque é bem evidente que os Bolsonaro não querem entregar o que seria, abre aspas, o comando da direita para Tarcísio de Freitas, porque uma coisa é apoiá-lo, outra coisa é depois, quando o Tarcísio é que vai ficar no comando. E achar que Bolsonaro confia em alguém para passar o bastão é ser muito ingênuo. Ele só confia em 3 pessoas, naqueles 3 filhos, e ainda assim, entre os filhos existem diferenças e desentendimentos. Em nível local, nós tivemos 3 ou 4 pesquisas mostrando a situação daqui. E aí, tem 2 lados para ser avaliados. Um deles é que o governador Eumano de Freitas está bem na fita se essas pesquisas estiverem corretas, porque o governo está bem avaliado, ou razoavelmente bem avaliado, o governo tem um alinhamento político que junta quase todos os prefeitos e as principais lideranças do estado. E aí, nós temos a oposição, que não tem um candidato para lançar e, ao mesmo tempo, poderia alinhar-se para lançar o Ciro Gomes, ou alguém tipo o Roberto Cláudio. As pesquisas, embora mostrem o Ciro até razoavelmente bem avaliado, até em empate técnico com o Eumano em algumas situações, mas considerando a frieza do eleitor que está longe do jogo político nesse momento, quem disse que votaria em Ciro para governador provavelmente está pensando na imagem que tem do Ciro, pela história que ele construiu, não exatamente no que seria a disputa caso ele viesse a ser candidato. E aí, o campo da oposição tem mais problemas para resolver que o campo da situação. No caso da situação, Cid Gomes parece ser o fiel da balança desse grupo. E eu, a preço de hoje, não aposto em um rompimento entre Cid e Camilo, que devem manter a aliança política, e a força desse grupo está justamente nesta aliança política que eles mantêm. Do outro lado, o problema é mais complicado. Por quê? As pesquisas às quais eu tive acesso mostram que o Roberto Cláudio está morto, né? A preço de hoje, politicamente falando. Caso ele seja candidato a governador, não ganha. Pelo menos se as pesquisas estiverem corretas. O problema do Roberto Cláudio eu detectei lá em 2022, quando houve aquele rompimento do Ciro com o grupo do Camilo e do Cid. O que eu dizia naquela época nos meus comentários? Que o Roberto Cláudio não é liderança, ele é liderado, mas ele
pensa, ele acha que é uma liderança política. Não, liderança política é o Ciro, liderança política é o Camilo, liderança política é o Cid Gomes. O Roberto Cláudio chegou onde chegou empurrado pelas lideranças mais fortes que ele. E até hoje ele é um liderado. O resultado é que no momento em que ele rompe com aqueles que lhe deram força, olha o que acontece com ele. Perdeu em 2022 e perderia, caso venha a ser candidato no ano que vem, a continuar com a baixa aceitação e a alta rejeição que ele apareceu nessas pesquisas. Mas esse nem é o maior problema do campo da oposição. A grande questão é a extrema-direita cearense, liderada por André Fernandes, que tenta se viabilizar como uma pessoa moderada e de direita, coisa que ele não é, tem um problema. Eles não têm um candidato para governo. O candidato seria quem? O Roberto Cláudio? Ou seria o Ciro? Mas caso eles apoiem o Ciro, considerando quem o Ciro é, será que vai se estabelecer uma confiança? Será que o Ciro, se fosse apoiado pela extrema-direita e pela direita cearense e vencesse as eleições, ele cumpriria os acordos firmados com essa galera? Se ele vai cumprir, ou se ele cumpriria, ou se ele vai ser candidato, a gente não sabe. Agora, uma coisa é certa, política, seja na oposição ou na situação, é feita na base da confiança. E a grande interrogação é, o grupo do André Fernandes, do PL bolsonarista do Ceará, confia em Ciro Gomes para apoiá-lo ao ponto de ele, quem sabe, vencer as eleições? E depois, como é que ficaria? Então, são tantas as interrogações que, embora a classe política esteja toda na base do não penso em outra coisa a não ser na eleição do ano que vem, nem eles sabem exatamente o que vai acontecer, porque o tempo da definição de candidato e candidaturas ainda não chegou. O tempo atual é de balões de ensaio, é de jogar notinhas e informações na crônica política, até mesmo para ver se cola ou se não cola. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.